Olá, está no ar o TV Participação, o programa educativo que incentiva a participação popular, mostra os conselhos municipais, além de trazer para você cultura, informação e cidadania. Hoje o programa traz 2 blocos de entrevistas. No primeiro, vamos falar sobre a 2ª Conferência Municipal de Cultura, que será realizada neste sábado no Teatro Dom Pedro, a partir das 9 horas da manhã. No segundo momento, vamos tratar da 9ª Conferência de Assistência Social, que também será realizada neste sábado, a partir das 8 horas da manhã, na Faculdade Arthur Saerp Neto. Também vamos falar sobre a primeira semana de combate à violência doméstica, sobre a audiência pública que tratou do projeto de lei orçamentária do município e, claro, das reuniões dos conselhos municipais que foram realizadas nesta semana. O TV Participação vai para um breve intervalo e volta em 30 segundos. Até lá! Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Leia mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Leia mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais. Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. Cultura. Aquele todo complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. A cultura muda de povo para povo, de tempo para tempo. Não existe certo ou errado. Sábado agora, os petropolitanos vão ter a chance de discutir a cultura na 2ª Conferência Municipal sobre a temática. O TV Participação hoje recebe em estúdio o presidente do Conselho Municipal de Cultura, o maestro Leonardo Randolfo, representando a sociedade civil, e a gerente de programação cultural da Fundação de Cultura e Turismo, Regina Guimarães. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso estúdio. Eu vou começar com o maestro. Tudo bem, Regina? Tudo bem, tudo ótimo. Maestro, olha só, como você vê a participação da sociedade civil no segmento de cultura da cidade? Bem, primeiro é importante dizer que essa questão da participação popular, sobretudo no período que estamos vivendo hoje, aí, tendo em vista essas manifestações, é uma coisa que cada vez está ganhando mais espaço. E os conselhos municipais, eles estão aí justamente como uma ferramenta do dia a dia dessa participação popular. Ainda é muito mal explorada, por falta, às vezes, de conhecimento da própria sociedade civil e por falta de divulgação, que a gente sabe que nem sempre a estratégia que a gente vem adotando pode chegar a todos da maneira que deveria chegar. Mas estamos trabalhando aí para quê? Para que a gente possa ter uma participação efetiva da sociedade civil nesses espaços que foram conquistados e legitimamente podem representar numa decisão de uma política pública. Regina, agora é com você. Qual é o tema da conferência e por que o petropolitano ele deve participar dela? Bom, o tema desse ano são os desafios do Sistema Nacional de Cultura. E, assim, a importância realmente, porque dentro dessa conferência, a ideia principal é poder fomentar realmente todas as ações culturais que a Prefeitura promove, poder dialogar, ter um diálogo maior entre o poder público e a sociedade civil, poder estar debatendo mais as propostas. Então, é uma conferência democrática. Então, é isso que o Léo está falando, às vezes falta de divulgação e, às vezes, falta até de conhecimento da importância dessa conferência, né? Então, às vezes a gente escuta, né, colegas nossos, não adianta nada, a gente vai lá ouvir um blá, blá, blá. Não, é uma conferência séria, onde todo mundo pode ser ouvido e pode estar dando a sua colaboração para os projetos, né, implantados, quer dizer, os grupos, os artistas locais são ouvidos e tudo é feito uma radiografia, um mapeamento do que a cidade precisa, do que a cidade tem. Então, assim, não é uma coisa que é colocada para a gente, assim, vocês têm que fazer isso. Não, é todo um processo construtivo do poder público com os artistas, com a sociedade civil, para poder realmente criar um cenário artístico que seja compatível com a cidade. Então vai ser da conferência que vai ser redigido então, um documento que vai nortear as ações políticas para poder
direcionar o segmento, é isso? Na verdade, em parte. A gente tem alguns instrumentos, é importante esclarecer para quem está assistindo, do nosso Sistema Municipal de Cultura. Então, o que é isso? É importante que a gente saiba o que é. O nosso Sistema Municipal de Cultura é aquele que foi implementado, alinhado com o Sistema Nacional, com o intuito de quê? De, democratizar a decisão da política pública da área da cultura no município. 2, garantir a continuidade da política pública independente de uma possível mudança de governo. E 3, que a sociedade civil tenha realmente o poder de decisão, até nesse caso, da destinação do recurso público. Então, rapidamente vou exemplificar aqui desse sistema as principais ferramentas, que é o CPF da cultura, que a gente chama, é o Conselho, o Plano e o Fundo. O Conselho Municipal de Cultura, que é um órgão deliberativo, hoje composto por maioria da sociedade civil organizada, então quer dizer, o artista, o agente cultural, ele tem o poder de decisão do recurso e está em maioria dentro deste conselho. Não é um conselho do prefeito, como há longos anos isso acontecia. Então isso hoje é diferente. O Plano Municipal de Cultura, que é onde está a diretriz da cultura da cidade, lá nós temos um diagnóstico e temos as propostas e ações tendo em vista esse diagnóstico. É um plano decenal de 10 anos para que possa ser priorizado e dada uma continuidade. E o Fundo Municipal de Cultura, que é aquela história, não adianta a gente ter um plano e um conselho se não tem recurso. Então o fundo é o recurso, o conselho delibera diretamente sobre o Fundo Municipal de Cultura e sobre o macro da política cultural do município. Então fica aí o convite a todos participarem do conselho. E, neste caso, a conferência, que é a principal ferramenta de avaliação desse sistema. Então, esse sistema ele foi consolidado no ano de 2010, após a primeira Conferência Municipal de Cultura. Então, estamos nessa segunda Conferência de Cultura, para, de certa forma, avaliar esse sistema, ver os novos desafios, tem os eixos temáticos que depois a Regina vai ler para a gente, e também para que a gente possa discutir o que não está funcionando, o que está funcionando dentro disso, e também dando pontapé para reformulação deste plano. Reformulação não é a palavra ideal, mas sim avaliação e mudança de alguma outra coisa. Se alguma coisa não estiver caminhando bem. Perfeito. Então é o momento que vai ser dado o pontapé disso daí. Mas, por exemplo, de repente tem algum jovem que faz teatro amador, de repente tem alguém em casa que gosta mais de capoeira, que também é cultura. Tem tanta coisa, cultura é tanta coisa. Sim. Então eu falo assim, posso chegar lá, posso conversar com vocês, eu posso expor as minhas ideias. É algo aberto? As pessoas, elas podem ir, elas podem participar? Como funciona? Tem um primeiro momento, que é o credenciamento. As pessoas já fizeram as inscrições essa semana para participar. Então, depois desse credenciamento, existem todas as discussões, são colocados os eixos temáticos, que são discutidos, que serão 4, Implementação do Sistema Nacional de Cultura, produção simbólica e diversidade cultural, 3, cidadania e direitos culturais, 4, cultura e desenvolvimento. Então, terá um representante de cada um desses eixos que vai se colocar, vai explicar mais ou menos o que quer dizer cada um desses eixos. Depois do horário do almoço, se dividem os grupos, as pessoas se inscrevem em que eixo que ela gostaria de estar participando, onde ela se identifica, e se reúnem, aí trocam ideias, discutem ações, enfim, é uma coisa bem aberta dentro do grupo, e depois é tirado dali uma carta, um documento que é lido com com um resumo do que foi discutido dentro de cada um desses eixos. E eu acho importante, por exemplo, dentro até desse cultura e desenvolvimento, você falando disso dos grupos amadores, é interessante, porque ali, por exemplo, esse jovem que é amador, que gosta, às vezes a gente chama de amador e nós temos até grupos com qualidade e que às vezes é considerado amador por não ter o conhecimento de como se profissionalizar mesmo, de ter uma empresa, de poder estar se capacitando melhor. Então, assim, é muito legal. Concorrer a alguma lei. Tem tanto incentivo na área da cultura, tem a Lei Rouanet. Exatamente. A pessoa pegar, ir lá no site do Ministério da Cultura, se aprofundar, pesquisar, conhecer mesmo. Mas ela precisa do quê? Do direcionamento. E se ela estiver, de repente, junto a vocês, a esse grupo, um vai repassando conhecimento para o outro e vai ficando até mais fácil de conquistar as coisas, não é não? Até é importante a gente assim, deixar claro também para quem está assistindo que a função da conferência, que às vezes a gente fala assim, a gente vai ter um representante de cada grupo, aí parece que vai ser um negócio, vai ter um monte de palestra. Não o objetivo da conferência é justamente ouvir
o artista, ouvir quem está do outro lado. Não é a hora do poder público, não é a hora do conselho, não é a hora do Ministério da Cultura fazer discurso. É simplesmente, de acordo com esses eixos, como a Regina falou, nós vamos ter uma pessoa só para orientar o que significa aquilo. Para quê? Para que realmente saia da sociedade civil, do artista local, seja ele amador, seja ele profissional, essa argumentação. Para quê? Para que a gente possa levar isso para a plenária no encerramento da conferência e votar esses tópicos. Lembrando que essa conferência é só uma das etapas, sendo ela a segunda etapa, a gente vai eleger os delegados e vai ter a redação de um documento nessa conferência que vai para a Conferência Estadual de Cultura. Para quê? Depois dessa conferência estadual ainda tem uma conferência nacional, porque é muito importante que as 3 esferas governamentais, o município, o estado e a federação, eles caminhem em conjunto. Não adianta cada um... Direção. Exatamente. Não direcionamento político, mas um direcionamento estratégico. É importante que falemos a mesma língua e que haja uma política da continuidade. Isso é muito importante. Porque senão a área cultural, como qualquer outra área, ela fica capenga. Perfeito, perfeito. E que é importante também dizer, a conferência é aberta a qualquer um. É claro que a gente vai ter regras de inscrição, de falas, porque infelizmente não tem como a gente ouvir 100% de 2.000 pessoas. A gente não vai ter como ouvir as 2.000. Mas é importante que entre si os grupos também se organizem, e temos alguns critérios para ser candidato a delegado, para representar o município na conferência estadual, que estar inscrito no sistema de indicadores culturais, que já começou a ser levantado no ano de 2010, no final de 2010, me parece, e está 2 anos atuando no município, na área artística, comprovadamente. Os conselheiros são candidatos a delegados automaticamente, e, se não me falha a memória, tem que comprovar residência de pelo menos 1 ano em Petrópolis. Maestro, me diz uma coisa, você como representante da sociedade civil, como você avalia o segmento cultural na cidade no momento? Bem, eu acho que cultura e a gente não pode confundir a ação cultural com programação, são 2 coisas distintas. Então, uma coisa é a proliferação da cultura no município, que eu acho que tem abundância. A gente tem muita cultura em Petrópolis. Aí quando se fala, mas o turismo é mais importante, tem sempre esse questionamento. Inclusive é uma deliberação da primeira conferência, né? A separação das pastas, que as pessoas confundem um pouquinho. Na verdade, o principal produto que nós temos turístico aqui em Petrópolis é um produto cultural. O turismo não se vende por si só. Ele precisa de um produto. E no nosso caso, tem o turismo lá de compras e o turismo cultural, que é uma coisa que precisa ser muito explorada ainda em Petrópolis, a meu ver. O que falta ainda no artista local e nesses grupos, nesses movimentos, é uma articulação no intuito de ganharem força, de certa forma, política. Né? Eu dou o exemplo meu do segmento de canto coral, onde a gente se reúne uma vez por mês e justamente o conselho vem na direção disso, que esses segmentos se reúnam, afinal cada membro lá do conselho é um representante. Então, a partir dessa reunião dos membros daquele segmento é que as decisões devem surgir. E eu venho observando que alguns segmentos realmente, efetivamente, não estão se reunindo, não estão se articulando. O que é ruim nesse aspecto? Porque acaba que o representante dentro do conselho, que é o cara que vota, muitas vezes na destinação do recurso, ele não está falando, pode não estar falando pelo seu grupo, pela maioria, e sim por aqueles poucos, enfim, ou por aquele grupo individual dele. Isso não é bacana. Enfraquece o próprio conselho como um todo. Então, assim, o que eu tenho a dizer, a gente não pode culpar a sociedade por isso, porque a gente vem num histórico aí de desilusão, eu costumo dizer. Né? O cenário político que a gente tem no nosso país, em certas situações, é o pior possível. Então, a descredibilidade, muitas vezes, veio causar isso. Mas o que a gente tem a dizer? Que hoje a ferramenta está constituída. Isso foi um grande vencimento. Então, só depende da gente se apossar desse instrumento e fazer acontecer. Fazer acontecer. Exatamente. Está na nossa mão. Sim, sim. Eu queria até aproveitar aqui essa oportunidade, porque a partir de amanhã, no site da Prefeitura, nós vamos estar abrindo o Censo Cultural. O que vem a ser isso? É o cadastramento de todos os artistas, produtores de Petrópolis. Isso é importantíssimo, porque é um material que se perdeu, né? Então, nós queremos atualizar, né? Como ele falou, nós temos muitos artistas, muitos segmentos aqui, muita coisa boa em Petrópolis. Então, é importante que essas pessoas estejam cadastradas. Então, todo artista, você que não tem, a partir de amanhã, no site da Prefeitura, www.petropolis.rj.gov.br, Censo Cultural.
importantíssimo se inscrever. Então, a gente, com esse cadastro, a gente vai poder estar também procurando as pessoas, né? E fomentando essa participação dentro do seu segmento, de se reunir, as cadeiras que estão vazias, né? Chamar essas pessoas, olha, sua cadeira está vazia, então junta aí o seu grupo, elege aí uma pessoa para representar você no conselho. É importante que todos os segmentos sejam representados. Então você, artista, produtor, não deixe de, a partir de amanhã, fazer o seu cadastro no Censo Cultural. E sobre esse censo ainda, é importante, só completando aqui o que a Regina disse, quando a gente está numa situação de ter que decidir para onde vai o recurso público, isso é uma coisa muito séria. Então a gente não pode votar enquanto conselheiro, até o próprio poder público, ele não pode destinar de acordo com a informação que ele tem na cabeça dele, que nem sempre é o que representa a realidade. Tem que estar com então um é grupo importante formado. que a gente tenha uma estatística real do cenário. Quantos artistas nós temos? Quantos desse segmento? Qual é a carência de espaço? Para quê? Para que a partir disso a gente possa tomar uma decisão embasada. Então é fundamental que o artista petropolitano e todo mundo que trabalha com a cultura se cadastre nesse censo da cultura. Na conferência vai ser também trocada a presidência da atual gestão do Conselho de Cultura? Não, ainda não. A nossa gestão vai até o final do ano, mês de dezembro, e no ano que vem assume o poder público a presidência do Conselho, sempre de 2 em 2 anos. Para quê? Para que na transição de governo seja garantido que o último ano do governo e o primeiro ano do governo seguinte seja um presidente da sociedade civil, justamente para garantir a continuidade dos trabalhos do Conselho da Política Cultural. Bacana. Então, gente, reforça o convite ao pessoal de casa para eles participarem da conferência, reforça o horário, reforça o local. Bem, então fica aí o convite a todos os petropolitanos, artistas e não artistas, estarem amanhã no Teatro Dom Pedro, a partir das 9 horas, que é o credenciamento, a segunda Conferência Municipal de Cultura, onde serão discutidos aí os assuntos gerais da cultura do nosso município. Depois tem um almoço e na parte da tarde os eixos temáticos, encerrando com a plenária, amanhã, então, no Teatro Dom Pedro. Eu gostaria muito de poder conversar muito mais sobre cultura, tem vários questionamentos para fazer, mas em outras oportunidades que virão a gente vai conversar muito mais. A gente vai para um breve intervalo e no terceiro bloco, aliás, a gente vai conversar com o secretário da CETRAC, o Bolão, e a presidente do Conselho de Assistência Social, Jaqueline Cleves. Você não saia daí que a gente volta rapidinho. Quando eu te peço pra tomar cuidado, quando eu te digo que eu tô te esperando, quando eu te imploro pra pensar na gente, eu tô com medo de te perder. Você cruzando cada estado, noite após noite, sem nenhum descanso, eu tô com medo de te perder. Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta. Ministério das Cidades, Governo Federal. Dá para financiar minha licenciatura sem precisar pagar nada? Com o FIES dá. Agora, o aluno faz licenciatura em uma faculdade particular e pode pagar o financiamento ensinando na rede pública, depois de formado. Com o FIES, Programa de Financiamento Estudantil, ficou mais fácil fazer o curso superior que você quiser. Informe-se no portal do MEC e faça a sua inscrição. Com o FIES dá. Ministério da Educação, Governo Federal. A parceria Cultura e Educação vai transformar a escola pública em um ponto de encontro da arte e da cultura. Podem participar museus, pontos de cultura e você, artista, arte educador. Desenvolva um projeto em parceria com a escola pública. Todo artista pode ser um bom educador e do seu talento nascem escolas criativas. Saiba mais em cultura.gov.br. Com atitudes simples, você viaja respeitando o meio ambiente. Levar menos bagagem, por exemplo. É menos peso no avião, menos gás carbônico na atmosfera. Onde estiver, aproveite para andar a pé ou de bicicleta. Para se hospedar, prefira lugares que se preocupem com a sustentabilidade. E depois da viagem, continue pensando verde. Embarque nessa. Passaporte Verde. Turismo sustentável por um planeta vivo. Governo Federal. Brasil. País rico é país sem pobreza. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento.
Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Ela tem os olhos da mãe. Ela tem o gênio do pai. Ela tem uma risada gostosa. Ela tem equilíbrio, mas nem tanto. Ela tem paixão por suco de uva. Ela tem a vida toda pela frente. Ou melhor, tinha. Todos os dias no Brasil, mais de 5 crianças morrem no trânsito. Dirija com consciência ou leve uma dor para o resto da vida. Parada. Um pacto pela vida. O artigo 5º da Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mas mesmo com estas prerrogativas legais, existem cidadãos que ficam à margem da sociedade e que precisam de assistência social. Neste sábado, a Prefeitura de Petrópolis vai promover a 9ª Conferência Municipal de Assistência Social. E para falar sobre ela, eu recebo em nosso estúdio o secretário da Secretaria de Trabalho e Assistência Social e Cidadania, o Jorge Maia. Eu também havia anunciado que receberia a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, a Jaqueline Clefs. Entretanto, não sei por que ela não chegou. E como o programa é ao vivo, acontece... A gente vai fazer o programa de toda forma com a presença do nosso secretário. Muito obrigado pela presença, viu, Bolão? Tudo bem, estamos aqui. Afinal de contas, são 8 conselhos, não é isso? Verdade, né? A gente tem, graças a Deus, essa determinação e, acima de tudo, essa vocação para a atuação nos conselhos, né? E são os conselhos que direciona e são, né, as ferramentas que hoje a população, a sociedade civil pode estar utilizando, tendo a participação e apontando a direção, o que pode acontecer nas políticas públicas da nossa cidade. Então, essa ferramenta que são os conselhos municipais, na minha avaliação e na minha formação, são bastante importantes dentro de uma discussão propositiva de todas as políticas que compõem o governo municipal. Com 8, você à frente de 8 conselhos, é impossível o secretário não estar aqui algumas vezes. Ainda mais uma Conferência Municipal de Assistência Social, um tema relevante. O tema da conferência, Bolão, você sabe me dizer? Hoje o tema da conferência se desdobra em vários temas. Na gestão do financiamento, no entendimento do SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social. Então, nós vamos desdobrar em várias ações, né? Já que o nosso SUAS, o Sistema Único da Assistência Social, ainda é uma criança, né? A sua criação tem apenas 8 anos. É novo? Novo, muito novo, e ainda está buscando o aprimoramento. Na sua visão, o SUAS ainda tem muito que crescer? Ainda tem alguns ajustes a serem feitos? Olha, o SUAS tem muito que crescer e a população ainda tem uma responsabilidade muito grande para poder buscar para si o entendimento do SUAS, buscar para si qual é a responsabilidade dos governos municipais com as famílias, principalmente aquelas que são identificadas dentro do quadro de vulnerabilidade social, né? E saber de que maneira hoje essa responsabilidade ela tem que ser enxergada, assumida e ser dado desdobramento por parte dos gestores municipais. Então, essa discussão ela é muito rica, muito importante e tenho certeza que a população já está começando a perceber que a assistência social não é mais aquela história que se via lá atrás, que dependia de uma vontade de um ou de outro gestor, que dependia de uma vontade de um ou outro prefeito. Hoje a assistência social, ela além de ter a vontade política, além de ter a disponibilização dos recursos financeiros, mas hoje ela tem metas, tem compromissos, responsabilidades e estabelecimento de critérios. Vou te apertar. Pode? Com certeza. Como fazer uma política de assistência social sem fazer assistencialismo? Veja bem,
dentro de uma cultura do nosso país e dentro de uma cultura da política brasileira, o assistencialismo, ele era a ponta das ações. Ele era a ponta das ações. Mas com o desdobramento dessas discussões e também a percepção da classe política, principalmente, de que essas ações que foram, digamos, realizadas durante algum tempo, ela não trouxe emancipação das famílias. Ela não deu ao cidadão brasileiro, principalmente aquele que estava na expectativa de ser incluído como cidadão visível da nossa sociedade, ela não deu a ele aquilo que minimamente ele precisava. Que era o respeito, ensinaram ele a pescar, deram o peixe. Que era o respeito, a dignidade, a responsabilidade, e enxergar que essas famílias não precisavam e não precisam só de comida na época da eleição. Não precisa de atendimento de bens pessoais só na época da eleição, não. Essas famílias precisam de um atendimento de ação continuada, programada. Dignidade, percebendo que todos esses atendimentos têm que ter critérios, tem que ter profissionais capacitados para que esse atendimento ele possa buscar a qualidade e também enxergar a emancipação. Hoje a assistência social, ela tem que ter esse viés, potencializar os atendimentos na hora necessária, né? As famílias, quando se encontram na sua fragilidade total, tem que ter a cobertura da política de assistência social, mas tem que trabalhar com planejamento para que possa, a médio e a longo prazo, estar apontando a porta de saída. Não podemos criar ou manter programas de complemento de renda, programas de complemento alimentar, que são importantes dentro do contexto de atendimento às famílias, mas que esses programas não podem se perpetuar e fazer com que essas famílias não tenham a capacitação profissional, não tenham o seu complemento na rede escolar, não tenha o seu encaminhamento ao mercado de trabalho. É isso. E apontar a emancipação. Ninguém quer continuar na extrema pobreza. Ninguém quer continuar dependendo do agente público, da máquina pública, para poder fazer a sua vida funcionar. Mas em alguns momentos, ela foi levada a essa situação. E cabe ao poder público, e a política de assistência tem que apontar para essa direção, o atendimento, mas que a médio e a longo prazo você possa dizer a essas famílias que elas não são mais invisíveis perante a sociedade, elas têm que ser visíveis perante a sociedade. Você acha que Petrópolis está bem no campo da assistência social? Veja bem, já é a terceira participação minha na assistência social em governos aqui em Petrópolis. Para não te dizer a quinta, que outras participações minhas também tinham um viés da assistência social. Quando fui secretário de habitação, também era uma ação que entrelaçava com a Secretaria de Assistência, mas diretamente já é a minha terceira participação em governos municipais. A segunda na administração do prefeito Rubens Bom Tempo. E quero dizer a você que dentro do entendimento... Deixa comigo. Tem horas que esses celulares atrapalham, mas é assim mesmo. A tecnologia. Dentro do entendimento, e um entendimento bastante, claro, né? E quando eu falo para você, eu falo de uma forma bastante transparente. Quando eu cheguei à Secretaria de Assistência Social, no dia 1º de janeiro de 2013, eu confesso a você
que 10 dias depois eu cheguei a conversar com o prefeito Rubens Bom Tempo e eu queria correr. Que isso? Eu queria correr porque... Se você quis correr 10 dias depois, quando teve aquela chuva toda, então como é que foi? Porque a chuva foi em março. Ainda no mês de janeiro, tamanho era... Tudo você consegue enfrentar dentro da máquina pública. E prova disso é que no dia 17 de março enfrentamos uma chuva com uma dimensão muito forte dentro da cidade. Atendemos 1.800 famílias em 60 dias. Mas no início do governo, eu encontrei uma secretaria com 100% de desmotivação, sem nenhum crédito ao homem público. E isso é muito ruim, muito ruim. Então, essa tarefa, num primeiro momento, me causou um desânimo. Levantar o moral da equipe, unir o pessoal. Credibilidade, fazer as pessoas perceberem que tem seriedade ainda no meio da gestão pública e tem determinação. Eu digo a você que não foi fácil nos primeiros 60 dias e quando eu te respondo incisivamente de que fazer a política de assistência social aqui em Petrópolis não é difícil. Você tem hoje uma rede de parceiros e parceiras de instituições que dirigem as instituições de Petrópolis da maior qualidade, talvez a qualidade maior de todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, de direção de instituições está aqui em Petrópolis, de instituições sérias que são fundamentais no funcionamento da política de assistência social. E aí eu fui a essas instituições, repactuando compromissos, junto ao Conselho Municipal da Assistência Social, que estava completamente desacreditado, repactuamos os compromissos também. Faleceu a presidente do Conselho. A partir dessa repactuação de compromissos, nós conseguimos mostrar à parcela que estava dentro da casa de que estávamos para poder realmente efetivar as ações da política de assistência. Começamos, graças a Deus, no meio do caminho enfrentamos a chuva, né? E com isso nos uniu mais ainda. Equipes da minha secretaria, na primeira semana, quase que trabalharam todos 24 horas por dia. Unimos o conselho, as instituições e, graças a Deus, nesse meio do caminho, né, tivemos um propósito que não era a nossa vontade, mas foi a vontade de Deus, que foi a ida da nossa presidente do conselho, Eliane Sans Moraes, que era a grande referência da política de assistência social no nosso município, com credibilidade, com honestidade, mas tivemos a continuidade, né? Outra companheira já assumiu o conselho, que é a Jaqueline Clefes. Eu tenho hoje uma equipe de mulheres que são as minhas diretoras na secretaria, da mais alta competência e do conhecer o que é a política de assistência, e com isso nós já estamos assim numa linha ascendente muito forte. E vamos mostrar isso à população na nossa conferência municipal. Então aproveita e reforça o convite para o pessoal participar da conferência amanhã. A nossa conferência amanhã, ela vai dar início às 8 horas, lá no auditório da Fase, na Barão do Rio Branco. Às 9 horas, às 8 horas, nós vamos ter lá um café para a gente tomar, bater um papo, descontrair. Às 9 horas, efetivamente, fazemos a mesa de abertura amanhã e vamos começar uma grande discussão na gestão do financiamento e da implementação do SUAS, onde teremos grandes debatedores. Teremos, por exemplo, a Nelma de Azeredo, que é a subsecretária de Estado da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Governo do Estado, pessoa que tem um vasto conhecimento a nível nacional na política de assistência. E teremos vários outros atores. A abertura se dará com a presença do prefeito, Dr. Rubens Bom Tempo, e é importante a população ter essa participação para conhecer o que a secretaria já fez até hoje, né? Qual é o nosso planejamento até
2016, com a população em situação de rua, com os menores que atendemos na Casa de Acolhida, menores com medidas socioeducativas, com os nossos programas de transferência de renda, com os nossos programas de complemento alimentar. Qual é o nosso planejamento para a abertura de novos equipamentos nas comunidades para levar o atendimento da assistência mais perto da população? Enfim, teremos um sábado rico em debates e eu tenho certeza que a participação da população vai ser fundamental para o enriquecimento da nossa conferência e para um aprendizado de todos que quiserem participar. Só fechando o bolão, você acredita que a sociedade civil realmente ela pode contribuir na construção da política pública da assistência social do município? Só a sociedade civil pode fazer isso. Quero dizer a você, só a sociedade civil pode fazer isso. Se tiver só o governo, não realiza. Só o governo não realiza. Para que o governo possa ter êxito e conseguir caminhar para a direção em que as famílias precisam, tem que ter a participação da sociedade civil. E essa sociedade civil, ela precisa a todos os dias, a todos os momentos, estar tomando conhecimento, está exigindo a transparência de todo o gasto do dinheiro público, através dos conselhos municipais, tendo a sua participação, seja como conselheiro, seja como ouvinte, seja como usuário do sistema, mas eu digo para você, somente a sociedade civil vai ser capaz de, a médio e a longo prazo, poder fazer com que só permaneça na vida pública aqueles que realmente tenham compromisso com a sociedade. Somente isso. Eu quero dar um exemplo aqui a você. A Câmara Municipal e hoje o Congresso Nacional, né, a Câmara dos Deputados, discutem em alguns momentos remanejamento de orçamento, se é 15%, se é 30%, eu digo aqui no âmbito do município, daqui a pouco não vai haver mais isso. A transparência tem que estar tão na ponta de que todos os dias vai apertar o botão, vai ter que saber quanto o governo gastou na assistência, na saúde, na educação, qual é o valor orçamentário anual. A população já está empoderando desses equipamentos para que não haja essa necessidade, que em alguns momentos são utilizados até como moeda de troca. É a famosa faca no pescoço. Então vai chegar um determinado momento que não vai haver essa necessidade. Estamos agora observando o tal do orçamento impositivo que a Câmara dos Deputados está querendo votar lá em Brasília. Mas vai chegar um momento que não vai haver aquela necessidade da troca que se faz no Congresso Nacional. Só vota o projeto se liberar tantos milhões da emenda parlamentar. Vai acabar isso. As vozes da rua estão apontando essa situação. Essa manifestação que aconteceu do Iapoque ao Chuí do nosso Brasil demonstrou que não precisa ter a necessidade de organização dos partidos políticos, dos sindicatos, que são importantes no processo da democratização do nosso país, mas quando a população percebe que está na hora de sacudir a poeira e dar a volta por cima, ninguém segura. Então é nessa linha que eu percebo de que é importante a participação da população. Importante os meios de comunicação estar marcando em cima, divulgando na hora necessária, e os gestores públicos está percebendo de que quando você tem responsabilidade com a gestão pública, você não pode temer a ninguém. Você tem que ter a sinceridade, a verdade, chamar a população à sua participação, que são os maiores aliados que possa ter dentro da sua participação na vida pública. Perfeito, a gente se vê amanhã lá na conferência.
Espero você, espero todos aqui da TVC, principalmente você que nos acompanha todos os dias. Todos os dias, quando eu estou num conselho, eu olho para o lado e ela está lá. Quando eu olho para o outro, a câmera está voltada. Hoje pela manhã, eu tive 2 conselhos simultaneamente, no mesmo horário e no mesmo dia, no mesmo local. Eu tive que me partir no meio, fui para um, fui para outro, mas graças a Deus é isso daí. Eu estou muito feliz de ter condição de ter essa participação em todos esses conselhos e contando sempre com a compreensão de vocês e com essa possibilidade de estar divulgando o nosso trabalho. Eu quero deixar aqui uma boa tarde a todos e pedir, que todos possam participar da Conferência Municipal da Assistência Social, que eu tenho certeza que é um grande momento de enriquecimento e de sabedoria para todos nós. Uma boa tarde a todos. Muito obrigada pela sua presença. Ok. E você não saia daí, que o TV Participação faz um breve intervalo e a gente volta já já. Se na faixa alguém chegou, parou, parou. Se a mamãe disse alô, parou, parou. Acelerou, parou. E se tomou, parou, 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 parou. E aí, parou? Ué, só depende de você. Mostre pro papai e pra mamãe que consciência no trânsito não tem idade. Parada, impacto pela vida. Com atitudes simples, você viaja respeitando o meio ambiente. Levar menos bagagem, por exemplo. É menos peso no avião, menos gás carbônico na atmosfera. Onde estiver, aproveite para andar a pé ou de bicicleta. Para se hospedar, prefira lugares que se preocupem com a sustentabilidade. E depois da viagem, continue pensando verde. Embarque nessa. Passaporte Verde. Turismo sustentável por um planeta vivo. Governo Federal. Brasil. País rico é país sem pobreza. Turma da Mônica em Cuidando do Mundo. Os saquinhos plásticos usados são jogados por aí e acabam na natureza. Golfinhos, tartarugas e outros bichinhos pensam que esses saquinhos são alimentos e tentam comê-los. Oi, oi, oi. É isso aí, turma! Todos podem ajudar a cuidar melhor do nosso mundo. E você, o que está esperando? A primeira semana de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher foi realizada de 5 a 7 de agosto e contou com a participação de mais de 1.000 pessoas. Durante o evento, foi lançada a Cartilha do Direito das Mulheres, que foi elaborada pelo Centro de Referência e Atendimento à Mulher, que é vinculado ao gabinete do prefeito, e pelo Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E agora, o TV Participação mostra para você um pouco do que foi discutido lá. Confira. A sensibilização da sociedade petropolitana foi o principal objetivo da Semana de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. O companheiro é quem mais comete violência física contra a mulher, mas existem outros tipos de violência, como a moral e a psicológica. A gente tem uma equipe multidisciplinar, essa equipe é composta por advogada, assistente social, psicóloga, além das nossas estagiárias do nosso administrativo. E a gente acolhe, orienta e acompanha todos os procedimentos no caso de uma situação de violência. Então, na questão processual, na ida à delegacia para fazer um registro ou encaminhamento para qualquer outro serviço que tenha que acolher também essa mulher em situação de violência. Um dos debates realizados no auditório da Universidade Estácio de Sá foi sobre as aplicações da Lei Maria da Penha, que contou com o juiz da 2ª Vara Criminal e Juizado Especial Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Afonso Henrique Castrioto Botelho, a coordenadora do Centro de Referência e Atendimento à Mulher, Drica Madeira, e vários promotores de justiça. O coordenador do curso de Direito da instituição falou sobre a importância de levar o tema aos alunos.
É muito importante trazer isso não só pelo texto da lei, que é o que eles vivenciam, que é o que eles aprendem, mas por estarem inseridos, obviamente, na sociedade e poderem levar essa construção de pensamentos, de desejos e de acordo com a lei, com a proposta que ela nos traz, para dentro da sociedade onde eles vivem. De acordo com o juiz, os números de violência contra a mulher na cidade são alarmantes e ultrapassam a incidência de outros crimes. Furtos, você tem 30 e poucos casos. Tráfico, você tem 40 e poucos casos. Roubo, você tem 13 casos. Quando você tem uma diferença tão grande na prática de crime, significa que algo não vai bem. O problema o problema da violência doméstica, que é combatido pela Lei Maria da Penha, é de epidemia. Até porque ele não respeita a classe social. A questão cultural ainda tem forte relação com a violência contra a mulher. Durante o encontro, foram discutidas algumas questões que dificultam as denúncias. Ela transfere para si a responsabilidade daquilo que de mal possa acontecer com seu parceiro, ainda que ele tenha dado causa àquilo. Então a mulher, num determinado momento, ela não quer prosseguir com o processo porque ela acha que ela vai esfacelar a família dela, quando isso não é verdade. Semana da Violência joga papel para a gente desmistificar, desnaturalizar esse comportamento violento que vem crescendo na nossa cidade. E aí poder discutir com as pessoas por que da violência, como cessar a situação e dizer às mulheres, denuncia, você tem direito a viver sem violência. E aí se a gente diz isso às mulheres, via de consequência, a gente diz às crianças, aos homens, que já que a mulher tem e pode viver uma situação livre de violência, você não tem o direito de bater, de agredir, de punir, de machucar. Não se esqueça que denúncias podem ser feitas à Central de Atendimento à Mulher, o CRAM, através do número 80. O CRAM fica no Centro de Saúde, na Rua Santos Dumont, número 100, no centro da cidade. E agora, mudando de assunto, na última segunda-feira, uma audiência pública foi realizada no Teatro Dom Pedro para ampliar a participação popular no projeto da lei orçamentária do município. Veja. Todos os anos, a Prefeitura planeja o que vai realizar nos anos seguintes. Neste projeto, são levados em consideração o dinheiro que vai ser arrecadado e as despesas que deverão ser quitadas obrigatoriamente pela Prefeitura, além do que vai ser feito com o dinheiro que sobrar. Parte deste planejamento foi discutido na última segunda-feira durante uma audiência pública que foi realizada dentro da reunião ordinária do Conselho Municipal da cidade, o CONCIDAD. Bom, nós apresentamos a proposta do plano plurianual, constando de 24 programas que nós identificamos de acordo com as partes técnicas de cada secretaria, encaminhando as suas informações à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico. Nós consolidamos os dados, observamos as metas, verificamos se estavam adequadas na forma de planejamento que o governo pretendia e assim conseguimos chegar a um montante desses 24 programas com mais aproximadamente 200 a 210 ações que não foram apresentadas no exato momento, processo de análise e de nova verificação, aprimoramento das próprias ações. Então, nós estamos aguardando também, a partir dessa audiência, com que a população nos retorne com novas propostas, com novas ideias, ver se elas já estão contempladas, as nossas ações já pré-editadas, e assim conseguindo fazer uma forma de orçamento participativo mais adequada à população. Esse eu acho que é o enfoque do governo nesse ano, no caso do trato com as leis orçamentárias, seja ela o plano plurianual como a lei orçamentária anual, que também já teve uma prévia hoje com estimativa de receita para o próximo exercício de cerca de 700 milhões de reais, 674, caso eu não me engane no momento. Durante o encontro, a gestão participativa foi defendida pelo prefeito Rubens Bontempo. Eu acho que as pessoas estão experimentando, né, uma nova forma de governar as cidades, né, onde que, né, as pessoas têm toda a liberdade e todos os espaços para poder se colocar e colocar suas ideias e suas sugestões, né. Então a gente tem que fortalecer esses instrumentos, né? Fazer com que todos os conselhos, de alguma forma, ganhem realmente esse poder, se transformem em conselhos deliberativos. Agora, no segundo semestre, nós vamos fazer isso, né? Enviando para a Câmara projetos de lei que modifiquem esses conselhos que são somente consultivos.
E através, né, de vocês, da imprensa, né, da TV Participação, né, fazer com que haja um grande chamamento da sociedade, né, e ela novamente voltar a acreditar no poder público como instrumento de promoção, né, do bem comum. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer e é isso que eu tenho feito. Eu acho que a participação, né, ela é essencial, fundamental para que a gente tenha uma cidade, né, onde que o cidadão tenha mais consciência do seu papel e possa realmente ser o grande protagonista. Na ocasião, foi apresentado ainda o programa Cidades Sustentáveis, onde a população vai poder acompanhar os índices de Petrópolis, como mortalidade infantil, gravidez precoce, repetência dos alunos, entre outros. Hoje, o Cidades Sustentáveis é um site de dados abertos sobre os municípios. Petrópolis está dentro desse site, né? E a chance que a gente tem de olhar a cidade, olhar os indicadores da cidade, tanto na área da saúde, quanto na área da educação, poder ver a cidade como ela é. E aí ajudar na participação popular, né? A maneira que o povo tem de participar. Hoje, as redes sociais, elas têm esse poder. Então, eu acredito que o site Cidades Sustentáveis, ele vem para mostrar para a sociedade a sua cidade, como ela é, como são os indicadores da sua cidade. E estimular a participação popular para as transformações, melhorias, né, da sua própria cidade. Acho que isso é fundamental hoje. O secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Ascoli, disse que o governo Bom Tempo tem construído ferramentas para promover a participação popular. Tentando construir diversas ferramentas, né, diversos instrumentos para que a população tenha participação. Já tem sido assim desde o início do governo Bom Tempo, tentando construir diversas ferramentas, né, diversos instrumentos para que a população tenha participação. Já tem sido assim desde o início do governo Bom Tempo. A gente tem trabalhado na questão do plano diretor, agora mais recente na questão do plano de mobilidade. Temos ainda o plano de saneamento municipal, né, que vai envolver a área de água, esgoto, toda a questão dos resíduos sólidos e da drenagem, né? E, ao mesmo tempo, temos que dar continuidade ao processo de elaboração das leis orçamentárias. Mas a população tem a possibilidade de participar sabendo exatamente, né, de que maneira. Hoje nós temos esses instrumentos, que são os conselhos municipais, né? O Concidade é um dos principais, né? Porque reúne a sociedade civil e membros da sociedade civil que já estão presentes em todos os demais conselhos. E o nosso objetivo é utilizar o site, né, da prefeitura, quer dizer, o ambiente virtual, para que a gente possa estar discutindo e ampliando essa participação. Quer dizer, às vezes é muito difícil para a população estar participando fisicamente, estar presente em cada uma das audiências, em cada reunião de conselho. Então, via site da prefeitura, né, via internet, essa participação, ela de fato pode ser ampliada. É por isso que a gente colocou um e-mail à disposição de cada cidadão, né, que é o participando@petrópolis.rj.gov.br. Quer dizer, entrando no site da prefeitura, cuja página é o www.petrópolis.rj.gov.br, o cidadão, qualquer pessoa, vai ter acesso às informações relacionadas ao plano plurianual e à lei orçamentária do município para 2014. O presidente do Concidade fez um balanço da audiência pública. Foi muito importante porque é o primeiro passo que o Concidade dá junto à sociedade petropolitana para que se debata a questão do plano plurianual e da lei orçamentária anual para o ano de 2014, o plano plurianual que vai pegar os 3 anos dessa primeira gestão Rubens Bom Tempo e o primeiro da próxima gestão. Então esse primeiro momento foi de tomar conhecimento desses planos, de tudo que foi apresentado, de tudo que está sendo proposto, abrir à sociedade petropolitana essas informações para que todos possam analisar, ter acesso a esses dados através do site da prefeitura e posteriormente com isso apresentar as suas sugestões. Foi um belo começo.
O fundamental é que o petropolitano participe mais ativamente do programa Cidades Sustentáveis, para que Petrópolis tenha uma nova identidade, se tornando uma cidade mais viva, saudável e sustentável. Bem, através do nosso site, na prefeitura, né, e também nas praças públicas, ele vai, a partir agora do mês que vem, ver os painéis que vão estar aqui presentes na Praça Dom Pedro, depois nos bairros. Ele vai conhecer melhor a cidade dele, né? Ele vai perceber os indicadores que nós temos. Então ele vai saber qual é a mortalidade infantil da cidade, né? A mortalidade materna na nossa cidade, o índice que temos de gravidez precoce na adolescência e assim por diante. Então ele vai conhecer as realidades, né? Ele vai saber o índice de repetência dos nossos alunos. E dessa maneira eu acho que todo mundo vai começar a ter um novo despertar. Eu acho que é isso. O tema agora é casa própria, sonho para uns, realidade para poucos. Tema de discussão para a primeira Conferência Municipal de Habitação marcada para setembro. Confira na reportagem a seguir. O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de Petrópolis fez uma reunião extraordinária com pauta única para aprovar o regimento interno da primeira Conferência Municipal de Habitação da cidade. O presidente do Conselho, que também ocupa o cargo de secretário de Habitação, Rodrigo Seabra, falou sobre a necessidade de ser feita uma conferência abordando este tema em Petrópolis. Todos nós sabemos que Petrópolis tem um déficit habitacional muito alto, né? Em cerca de 15 mil famílias aí precisando de casas em Petrópolis. E a nova política habitacional que o Brasil tem praticado através do Ministério das Cidades determina que nós façamos esses encontros, esses movimentos, essas conferências para estar trabalhando a política habitacional no município e tratando de todas essas questões difíceis que nós temos aí pela frente, mas que estamos trabalhando com muito rigor para fazer o melhor trabalho possível para a cidade, né? Na reunião, também foi decidido que o presidente do Conselho vai encaminhar um ofício à Câmara solicitando a troca dos vereadores, titular e suplente, que nunca compareceram às reuniões do Conselho de Habitação para dar mais legitimidade ao mesmo. Os conselheiros marcaram a Conferência Municipal de Habitação para o dia 14 de setembro deste ano. O local ainda não foi definido e o tema é regularizar para morar. A nossa primeira Conferência Municipal de Habitação vai ter como tema principal a regularização fundiária, né, que é um tema que abrange bastante uma parcela da população muito grande, né, que precisa ter o seu direito à moradia e o seu imóvel regularizado e que garante o direito à cidadania das pessoas, os direitos, os deveres. Então é uma conferência que vai ser muito importante para o povo petropolitano participar. Solicito até que participem realmente, um apelo que a gente faz para as pessoas participarem. Quanto mais pessoas se unirem e participarem, melhor a política habitacional que a gente vai estar trazendo benefício para o município, né? Outro conselho que se reuniu nesta semana foi o do que trata o Fundeb. E você acompanha agora o que foi discutido lá. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Conselho do Fundeb, fez uma reunião extraordinária para alterar seu regimento interno. O presidente do Conselho, que faz parte da sociedade civil, pois é pai de aluno da Rede Municipal de Ensino, explicou a necessidade da reformulação do regimento interno do Conselho. Tem aparecido no FNDE, que é onde se organiza toda a legislação a respeito dos conselhos do Fundeb no Brasil, uma irregularidade em relação aos conselheiros de Petrópolis. E nós percebemos que, na verdade, a irregularidade era fruto do nosso regimento, que não estava condizente com o regimento sugerido pelo governo federal. Então, na verdade, é uma irregularidade que não tem inicialmente um alcance perigoso quanto a repasse de verba, nem nada disso, mas que é bom regularizar, como alguém que vai regularizar o seu título de eleitor
porque o número começou a dar problema e você vai lá e acerta esse número para que você possa, de fato, votar da próxima vez. Então, o que está acontecendo é uma irregularidade cadastral, não é irregularidade de verba nem nada disso. Ou seja, então a gente tem que adaptar o nosso cadastro, colocar o nosso cadastro no FNDE, e para isso a gente tem que modificar o nosso regimento. Ou seja, fundamentalmente é isso. O regimento do Conselho Fundeb de Petrópolis não está condizente com o sugerido pela regulamentação federal. Então, a gente está adequando a regulamentação federal para poder não estar mais irregular junto ao FNDE e, enfim, poder avançar nas discussões que o Conselho tem que travar. Os conselheiros fizeram a leitura de todo o regimento interno ponto a ponto, sugerindo as devidas alterações que serão encaminhadas ao prefeito Rubens Bontempo, que juntamente com sua assessoria jurídica vai transformar em projeto de lei para ser encaminhado à Câmara. Esta reunião do Conselho do Fundeb contou com a presença da secretária de Educação, professora Mônica Freitas. Eu entendo que nós estamos aí com o Conselho, né, que acompanha uma verba muito importante, que é a verba do Fundeb. E a secretária, como gestora dessa verba, tem que estar presente para prestar esclarecimentos. E também, que eu acredito que é através de uma parceria que se constrói qualquer tipo de relação positiva numa sociedade civil e o poder público. O nosso prefeito Rubens Bontempo, ele firma muito a questão de valorizar todos os conselhos como conselhos deliberativos. E valoriza muito a questão da presença dos secretários em todos os conselhos, no Conselho Municipal de Educação, no Conselho da Alimentação Escolar e hoje no Conselho do Fundeb. Eu me faço presente em todos os conselhos municipais, porque eu faço questão de participar e esclarecer sobre os problemas e sobre os valores e as questões da educação e também compartilhar com os conselheiros as soluções para que a gente faça uma educação de qualidade melhor. E acredito que é através dessas parcerias que nós vamos construir uma educação melhor para o nosso município. O presidente do Conselho do Fundeb ressaltou a importância deste conselho e da participação da sociedade civil nele. A próxima reunião vai ser dia 20 de agosto, às 3 da tarde, na Casa dos Conselhos. É aberta à comunidade? Aberta à comunidade, necessário a presença da comunidade, porque a verba do Fundeb é uma verba significativa para o município, ou seja, ela representa em torno de 70% do orçamento da educação e mais da metade do orçamento do município, quase a metade do orçamento do município. Ou seja, então é uma verba super importante, que a população tem que estar a par de como ela é investida, ou seja, que ela pode ser gasta tanto para pagamento de pessoal da área de educação, como para reformas de prédios escolares, ou seja, compra de material de apoio pedagógico. Então a população tem que estar atenta e quanto melhor for utilizada essa verba, melhor a educação petropolitana. E é isso que é importante, lutar por uma educação pública de qualidade. E não se esqueça das 2 conferências municipais que serão realizadas neste final de semana. A de Cultura no Teatro Dom Pedro, a partir das 9 horas da manhã, e a de Assistência Social na Faculdade Arthur Saerp Neto, a partir das 8 da manhã. Faça sua parte, participe você também. E o TV Participação termina aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. E não se esqueça do nosso canal no YouTube. Busca lá, TV Participação. E também tem o nosso link na página oficial da Prefeitura de Petrópolis no Facebook. Curte a gente lá e deixe seu comentário. Eu espero você na semana que vem, neste mesmo horário. Um beijo grande e até lá!